live. Let's have a look. Pin. Telling your followers you've started a live video. Present perfect already. Hello, Pri. Hello, Hugo, Angélica. Hello. Estão me ouvindo, gente? Fala aí pra mim. Fala, ótimo. Escreve aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Deixa eu pegar meu plano aqui. Hanskar Shah, Madalene. Olá, hello everyone. Vocês estão ouvindo? Dá um thumbs up aí. Que a gente já começa. Hoje eu acho que vai ser apertada. Hi there, hello. Kitchen Farina. Oi, gente. PC, Bia. Que legal a galera aí. O assunto de hoje, como já tá aqui no pen, é o Present Perfect. Então eu vou tentar ser assim o mais clara possível. E qualquer dúvida que vocês tenham, já digita, porque eu demoro um tempinho para ver as mensagens aí, ok? Ótimo, beleza. Primeira coisa. Oi, Tadeu. Então vamos lá por causa do tempo. E quem chegar atrasado depois assiste no IGTV. A primeira regra, a primeira coisinha que temos que saber são as 3 formas dos verbos, regulares e irregulares. Isso não tem jeito, tem que decorar, né? Então eu trouxe aqui alguns só, para a gente não se estender muito. Então aqui eu coloquei em cima verbos regulares, só 3. No infinitivo aqui, walk, play and want. No meio é o que a gente usa para o passado simples. Pode ser básico para alguns de vocês, tá, gente? Mas só porque a gente tem que começar para não ter nenhum desfalque, digamos assim. Então, walked, played, wanted. E o fácil dele é que no passado particípio ele segue a mesma forma. Fazendo um parênteses aqui, existem verbos que são regulares até aqui, o passado simples. Chega aqui, ele vira irregular, mas não vamos entrar em pânico, né? Vamos lá, Jess, Regiane, Henrique, hello guys, Karina. Aqui embaixo, então são regulares, e aqui embaixo eu coloquei os irregulares. Assim, alguns só, né? Tem uma lista imensa, qualquer livro de inglês tem lista sobre os verbos mais usados. Oi, tia Ana. Então aqui temos do, did, done, né? Que aqui está o infinitivo, passado simples, passado particípio. Go, went, gone. Aqui o verb to be, ele tem 2 formas no passado simples, por causa de he, she and it, né? Então tem was and were. E o particípio tem o been, né? Esse aqui eu coloquei de propósito por causa da pronúncia. Porque aqui no infinitivo é read, que no presente pode ser read ou reads, né? Com S. No passado, red, particípio red, é como se fosse a cor. Mesma pronúncia, grafias diferentes. Certo? Se alguém tiver dúvida, vai escrevendo aí, porque a gente está ao vivo, eu dou preferência para quem está perguntando ao vivo. Mas vamos lá. Então, isso tem que saber. O present perfect, a gente tem que saber. Isso, read, read, read. Read, read, read. Se escreve da mesma forma, pronuncia de forma diferente. Como é que eu vou saber? Tem que ver a frase inteira. Se eu colocar esse verbo aqui no quadro e falar assim, como é que se pronuncia isso? Eu vou falar pra você, eu não sei. Está no presente, está no passado simples, está no present perfect? Não vou saber. Certo? Então vamos lá. Eu não enrolo, hein, gente? O que acontece com o present perfect? Eu fiz aqui uma timeline. Gente, eu penei para fazer isso aqui. Então, por favor, fala que gostou. Então, isso aqui, ó, é a nossa vida, né? Essa seta aqui escura. Onde está vermelho é onde a gente está agora. É o hoje, tá? O nome do present perfect, as pessoas não gostam do nome dele, porque ele quer dizer alguma coisa que aconteceu no passado, mas que, de certa forma, tá... Angélica, tá ótimo. De certa forma, é relevante hoje. É por isso que o nome dele é present perfect.
porque ele tem alguma relação com o presente. Mas tem vários usos, tá, gente? A ação aqui, ó, aconteceu num passado. Coloquei ponto de interrogação aqui, porque não importa quando ela aconteceu, importa que ela aconteceu em algum lugar do passado, né? Olha, eu tô ganhando confiança. Então, você quer saber, o que te interessa é a ação. Isso é um dos usos, tá? Então, você vai começar uma conversa com alguém, você vai perguntar, eu vou passar a forma daqui a pouco, mas você vai perguntar assim, poxa, eu queria discutir, falar sobre um livro X, ou falar sobre um filme, falar sobre uma série da Netflix, né? É da Netflix ou do Netflix? Não importa, não sei. Enfim, você vai querer falar com a pessoa, você já assistiu isso? Pra você, o que importa é se hoje você consegue discutir isso com a pessoa. Mas para isso ela precisava ter assistido aqui no passado em algum lugar que para você não te interessa. Então, esse é o uso. Quando você faz uma pergunta para a pessoa, só para você saber, né? Já assistiu? Você já viu? Não precisa nem ter o já. Você pode falar assim, você fez isso? Porque você está interessado na ação. Meus alunos já me conhecem. Eu entro em sala de aula, good morning, que geralmente é de manhã, good morning, how are you? Have you done your homework? Have you done your homework? Eu não quero saber, na boa, gente, não quero saber se a pessoa fez o dever assim que acabou a aula passada, se a pessoa fez o dever no ônibus 5 minutos antes de entrar na aula, ou se a pessoa copiou o dever de alguém do lado e eu estava de costas e não vi. Eu quero saber se o dever está pronto. Então, esse é um dos usos, né? I've read Alice's book. Eu li o livro de Alice. Eu li no passado, mas foi agora há pouco. Então, há uma influência no presente? Há controvérsias. Há, sim, mas não precisa. Pode ter sido há 100 anos atrás, entendeu? I've read the book, entendeu? Claro, quando é 100 anos atrás, se eu estiver falando da história do Titanic, eu vou colocar tudo no passado simples, porque já está implícito, mais ou menos, que a gente sabe quando que aconteceu, entendeu? Oi, Janaína. Oi, agora que sou italiana. Have you done your homework? Sempre, Angélica, sempre pergunto. Porque o que eu quero? Para mim, como professor, eu quero saber se o produto está pronto, entendeu? Teu chefe vai chegar para você e vai falar assim, have you written the report? Escreveu o relatório. Ele não quer saber quando você escreveu. Agora, eu já falei isso na live passada. Não é natural você ter uma conversa from top to bottom, né? Do topo até o final no present perfect. Não é natural. Você faz a pergunta, dependendo da resposta da pessoa, aí você vai para a parte mais específica da coisa, você vai usar um passado simples, né? Quando está muito óbvio no passado, usar tudo no passado. Sim, quando está muito óbvio ou quando as duas partes que estão conversando sabem exatamente quando que aconteceu alguma coisa. I've seen Game of Thrones. Exatamente. Já assisti a série, não importa quando. I've never seen Game of Thrones. Pode me julgar. I've never seen Game of Thrones. I've never seen Harry Potter. Harry Potter. I've never seen Harry Potter. I've never seen Avatar. Nunca assisti, gente. Oi, Daniel. Enfim. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. São vários usos. Esse aqui é o principal dele, assim, o mais básico, tá? Então, vamos lá. Esse é um. Eu botei letras aqui para não me perder, porque hoje eu me organizei. Aqui, então, eu vou repetir a mesma timeline, só que aqui embaixo, ó, compara as duas, dá uma olhada. Eu vou subir um pouquinho. Tô aqui porque eu não consigo ver por causa dos comentários. Hi, Cláudia. Fernanda, isso. Hi, Fernanda, desculpa. I've got it. I've gotten it. Depende, inglês britânico ou inglês americano. O americano I've gotten, tá? O britânico I've got it. Vamos lá. Aqui embaixo, preste atenção. Por que é a relação com o presente? Eu vou dobrar só para poder me ver aqui, tá? Pessoa míope. Vamos lá. A gente está aqui hoje. A ação aconteceu no passado. Ela pode ainda estar acontecendo. E, gente, both are amazing. I love Harry Potter. I will give it a go. Eu vou dar uma chance. Olha só, repara aqui. Esse é um uso, uma ação que aconteceu no passado e não
não te importa, né, quando. Agora aqui é aí que tá o pulo do gato. É uma ação que aconteceu no passado, também às vezes não te interessa quando, mas hoje ela ainda acontece. E claro, se eu souber o que vai acontecer comigo amanhã, eu jogo na loteria, né, gente? Então botei aqui pontilhado. As setas ficaram ótimas. Eu sou a rainha do timeline. Meus alunos conhecem minhas timelines. Eu tentei fazer mais caprichadinho. Claro que não funcionou muito bem, vocês vão ver pro final da live. Olha só. Eu sou professora de inglês há 23 anos. Eu estou falando em português, então não estou traduzindo nada. Eu sou professora de inglês há 23 anos. Faz as contas? Comecei em 97. Eu sei que deve ter uma galerinha aí que nem tinha nascido ainda, mas enfim. Eu comecei em 97. Ainda sou professora? Sou professora. Ainda. Então é aí que eu vou usar, se eu quiser falar isso. Eu sou professora de inglês há 23 anos. Em português a gente fala no presente simples, né? Eu sou. Em inglês não pode. Não é que não pode, não pode, não. Em inglês a gente não fala assim. Está errado. Vão te entender. Ainda mora na Inglaterra? Moro na Inglaterra. Então é o seguinte, eu vou falar, ao invés de falar I am an English teacher for 23 years, que está errado, vão me entender, mas está gramaticalmente errado. Então, eu falo I'm an English teacher, sem falar o tempo, I'm an English teacher. Porque é aquele verbo, né, state verb, é a minha profissão. Ou, eu falo I have been an English teacher for 23 years. Vou continuar amanhã. Nossa, se tudo correr bem, vou, né? Vou continuar daqui a 5 anos. Eu acho que eu nunca vou parar de dar aula, tá, gente? Eu adoro. Então, assim, I've been an English teacher for 23 years. Então, por isso que tem assim, ó, também essa timeline. Mesma coisa se você é casado, né? Eu falo I'm married. Acabou. É o meu estado civil. Se eu for falar por quanto tempo que eu sou casada, que a gente pode usar as duas preposições que a gente vai trabalhar também hoje, for and since, aqui, gente, eu espero estar casada amanhã, tá? Depois de amanhã também, entendeu? Mas é aquela coisa, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu falo, I've been married for 8 years, tá? Estou casada há 8 anos. Então, são esses dois, por enquanto, essas duas timelines aqui. I've been an English teacher for 8 years, Angélica. Same time as I've been married. Em 2012, então, né, que você começou. Então, tem essas duas timelines aqui, certo? Tá claro isso, gente? Então é aquela coisa, não vamos traduzir o verbo have para o português. A Angélica está me ajudando, olha, gente. Ela está escrevendo aí, ó. I've been married for almost 2 years. Good one. Perfeito, entendeu? Então, temos aqui. Só recapitulando, uma ação que aconteceu no passado não interessa. Não interessa quando, só interessa que ela aconteceu. Ou uma ação que aconteceu no passado continua até hoje. Isso é ótimo para entrevista de emprego, tá, gente? Porque você pode falar essa aqui. Vamos lá, você foi para uma entrevista de emprego e a pessoa quer falar sobre a sua experiência de vida. Ela às vezes não quer saber quando que aconteceu, ela quer saber se você tem a experiência, entendeu? E aqui, por exemplo, então, I've been married for 8 years, I've been in England for 10 years, estou há 10 anos aqui na Inglaterra, certo? Então, aqui. Como eu estou falando sobre tempo ou duração, então a gente vai para aquelas duas preposições que todo mundo adora, preposição eu sei que vocês amam, né? Aqui eu fiz outras timelines. Gente, tá vendo como é que não funciona? Eu tive que fazer o squiggle aqui com a mão livre. Não consegui, mas tá bom. Vê se dá pra ler aqui, ó. Aqui a gente tem a preposição since. Isto, no present perfect, esse v é praticamente um auxiliar. É melhor. Não é praticamente um auxiliar, ele é um auxiliar, com certeza. E a gente não traduz. No present perfect simple não dá, não. No continuous até dá. Mas vamos lá, é isso aí, Henrique. Aqui a gente tem essas duas preposições que a gente fala, se você viu since é present perfect, 97,3% das vezes sim, tá? Tem sempre uma exceção e tem outros usos de since com outros significados. Mas vamos
A live de hoje é present perfect. Já a preposição for é o tempo. Eu posso usar uma ou outra para dizer a mesma coisa. Então, vamos voltar para minha carreira aqui, já que tem muita gente que vira e mexe e me pergunta o que eu faço da vida. Então, vamos lá. Eu sou professora de inglês há 23 anos. Se eu quiser falar há 23 anos, é o tempo, o período corrido, né? A duração, eu vou usar aqui, ó. For 23 years. I've been an English teacher for 23 years. Agora, se eu quero dar... Eu não sei o que dá mais ênfase, gente. Falar 23 anos ou falar 1997. Não sei. Então, eu posso falar também I've been a teacher since 1997. O since eu coloquei assim para vocês verem a diferença. O since é o starting point, é quando começou. Então, olha a pegada. Enquanto que aqui eu não sei quando, eu só vou falar a ação, a partir do momento que eu coloco o tempo, eu aqui já posso colocar quando que aconteceu. Eu posso colocar since yesterday, mas desde que tenha a preposição since. Porque a gente tem aquela regrinha, né? Oh, yesterday é simple past, então não pode present perfect. Pode se você colocar precedido de since, ok? Então, vamos supor que você começou a me seguir. Não sei há quanto tempo você me segue, mas eu tenho a minha conta do Instagram desde setembro do ano passado. Eu comecei ela junto com o mestrado. Então, assim, eu não... Pô, setembro para hoje, para mim, sou professora de inglês, não de matemática, não consigo contar os meses. Então, eu vou falar I have had, né? Porque é o passado had. I've had my Instagram account since September. Porque fica mais fácil para mim, o que for mais fácil para vocês, tá? Então, ou você conta o tempo todo, né? O casamento. Você acha que o meu marido vai falar since e a data certa ou vai falar o for? Ele vai falar o for, não vai lembrar. Se acertar, né? I've been married for 8 years. Mas se você for contar, I've been married since 2012. Ok? For and since, tá claro? Se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Às vezes você acha que a sua pergunta é meio, é muito básico, e pode ser a dúvida de alguma outra pessoa aí, tá? Então, vamos lá. Então, quando eu faço aula de present perfect, primeira coisa, a gente tem que entender essas timelines, né? Coloca isso na cabeça e não vamos traduzir nesse sentido. Eu quero traduzir letra por letra. Não dá, porque é aquilo que a gente falou. O verbo have ou has é o auxiliar. Então, a gente vai às formas agora. Claudia has had her Instagram account since September last year. Thank you very much. You're a diamond, Angélica. Se contrai o has no present perfect, na terceira pessoa do singular, he's married for 2 years. Eu ia colocar he's been married, tá? He's been married. Porque eu não falo he has married, porque o married é a ação de se casar. E o estado de estar casado é to be married. Então, he's been married, ok? Certo? Vamos às fórmulas. Eu coloquei no meu stories há pouco tempo, assim, traz caderno, traz caneta, papel, mas essa live vai ficar salva no IGTV. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui as formas do present perfect. Eu tô assim, gente, porque tem uns comentários aqui, eu tô tentando me ver. Tá travando? Janaína falou que tá travando. Vamos lá. Me avisa aí. He's been married for 2 years. Thank you, Angélica. Angélica, minha assistente. Olha aqui. Temos as formas afirmativa. Isso aí, Henrique. He's been married for 2 years. Yes, correct. Coloquei tudo em inglês aqui, porque fica mais fácil. Eu não sei qual material didático vocês estão usando. E aqui tá o sujeito. Deixa eu ver se eu consigo ver. Sujeito. O verbo auxiliar vai depender do sujeito. Lembrando que para he, she and it, a gente usa o has. E o passado particípio. Está perfeito aqui sem travar em Paris. Beleza. Lembrando, o que é o past participle? É a terceira coluna dos verbos. Tem que decorar. Isso não tem jeito, tá? Ivo Souza, hello. Franciele, hello. Eu reconheço os nomes e eu reconheço às vezes as figurinhas que aparecem. Que legal. Vamos lá. Então aqui, essa é a forma afirmativa, tá? Beleza, Bia, não está travando em Petrópolis, minha cidade natal.
A negativa, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, sujeito, have not ou has not. Eu coloquei sem contrair primeiro, tá? E o passado particípio. O has not e o have not fica aqui, ó. Haven't, hasn't, tá? E a interrogativa. A interrogativa, o que a gente faz? A gente pega esse auxiliar aqui, have and has, ou has, né? Joga, ui, é do outro lado, joga para antes do sujeito. Maybe your date. I'm sorry, Janaína. Probably. It depends on a lot of things. Internet connection or location. Vamos lá. Então, na interrogativa, de qualquer forma, Janaína, vai ficar salvo, depois você consegue assistir. Mariana, oi. Ó, coloquei antes do sujeito o verbo auxiliar have ou has, vai depender do sujeito. E o verbo passado particípio. Então, nesse quesito, ele é fácil, porque você não precisa colocar mais nada extra, você só muda as coisas de lugar. Eu vou deixar aqui um pouquinho. De qualquer forma, como a live vai ficar salva, quando assistir dá pra dar um pause, tira print, faz um print aí, gente, ó, quem quiser. Né? Vou me esconder. Essa é a forma, né? Essa é aquela parte chatinha da coisa, mas a gente tem que saber. Então, vamos lá. São as formas. Essa é a folha número 3, que eu tô com números aqui. Tá. Quais são as outras palavras, se tiver dúvida, vai escrevendo, gente. Quais são as outras palavras que indicam um present perfect? Não é que ela seja sempre no present perfect, mas ela já dá um indício. Por exemplo, você tem que completar uma lacuna ou não tem um tempo definido. São as palavras already, yet e adjust. Sempre no present perfect? Não, não é sempre no present perfect, mas eu vou ensinar como usa, tá? E eu vou sair um pouco dos textbook, eu vou sair um pouco do livro didático aqui, tá, gente? Então, assim, presta atenção. Eu vou dobrar um pouco para não distrair a galera. Vou dobrar aqui. Que horas são? Olha, 8h20, passa rápido, hein? Vamos lá. Quando é que a gente usa essa palavrinha aqui, o already? Primeira coisa, o que ela significa? Significa o já. Uma coisa que aconteceu antes do esperado. Então, como eu acabei de ver, eu falei, nossa, já são 8h20. Eu não estava esperando, eu estava esperando que fossem 8h10, mais ou menos, entendeu? A gente geralmente usa na afirmativa. Onde que a gente usa o already? Ele sempre vai, isso é na parte escrita, tá, gente? Ele sempre vai entre o verbo auxiliar, have ou has, e o passado particípio. Então, she has already done it. She has already done it. Ela já fez. Nossa, ela já fez. She has. Na afirmativa. Né? O she has, a abreviação she's. E é exatamente igual. Oi, Valéria, tudo bom? É exatamente igual à abreviação de she is. É a mesma coisa. Como é que eu vou saber? Gente, se você chegar pra mim e colocar isso aqui no quadro, só assim, ó, she's. Cláudia, o que é isso? É is ou é has? Eu vou falar pra você, eu não sei. Qual é o resto da frase? A gente tem que saber tudo, né? Se parar os comentários na tela, eles continuam pra você? Continua, fica aqui na tela. Deve ter como sumir, mas eu deixo ele subindo pra eu poder ler, né? E atender todo mundo. Vamos lá. Então, ó, eu abreviei aqui, she's already done it. Ela já fez. Então, aqui, ó, she's already done it. Eu fiz um stories hoje sobre connected speech, que significa o quê? Você tem um som de consoante seguido de um som de vogal, junta tudo. She's already done it. E aqui também, ó, aqui a gente não fala o a gente fala done it. She's already done it. Agora, uma dica. Posso usar o already na pergunta? Pode, mas eu botei uma estrelinha aqui. Quando você já sabe a resposta, você já sabe que a resposta é sim, tá? Mas você tá surpreso, só quer dar aquela confirmadinha básica. Então, olha, has she done it already? Você pode colocar o already no final, ou você pode colocar has she already done it? Mas
eu acho mais natural colocar no final assim, has she done it already? Ou has she already done it? Você pode brincar com esse already aqui. Por quê? Você já sabe a resposta, você sabe que ela já fez, mas você tá surpreso, você só quer que a pessoa elabore. Por quê? Como assim ela já fez? Tá? Isso posso usar até também no presente simples, né? Is it 8 o'clock? Não. Is it 8:30 already? Já são 8:30. Então, eu coloquei aqui entre parênteses e com o asterisco porque é assim, a gente não trata isso em livro, em material didático. Por quê? Quando a gente introduz, não ficou feio introduz, né? Mas quando a gente apresenta o present perfect para os alunos pela primeira vez, eles têm que ter uma maturidade linguística para tal. E é complicado. Então a gente deixa o mais básico possível e lá na frente, quando chega num C1, C2, que é o avançado, a gente apresenta isso aqui, né? Mas como eu não enrolo, eu já apresento isso aqui de uma vez. Então aqui, ó, eu já sei que a resposta é sim. Eu só quero uma confirmaçãozinha, ou eu só quero que a pessoa me explique como assim que aconteceu. E a entonação é super importante, tá? Has she done it already? Ou has she already done it? Has she already done it? Abra os olhos, arregala, põe a entonação aí. Ok? Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo. Porque são quase 8:30 aqui no meu relógio. Essa é uma palavra, already. Sempre que eu vir a palavra already é present perfect? Não, ela pode ser usada em outros tempos verbais também, tá? Hoje a gente só está concentrando no present perfect. Vou dobrar, gente, escrito ao contrário fica complicado. Vamos para o yet. Peraí, vou dobrar aqui. Bear with me. Tenha paciência. Peraí. Aqui. Vamos lá. Yet, a gente usa na interrogativa e na negativa. O yet na negativa Vou ter que sair da live agora, mas gostei muito até agora. Muito obrigada, Thiago. Ela vai ficar salva no meu IGTV. Volta para ver o resto. Thank you. Thanks for watching. Aqui, ó, o yet na negativa, ele sempre vai no final da frase. E ele quer dizer tem sempre, todo sábado, por enquanto todo sábado, tá? They haven't seen it yet. Ele tem o sentido de ainda. Eles ainda não viram ou assistiram. Se eu estiver falando de um filme, eu posso usar o verbo see, tá? Então, seen, porque é see, só, seen. They haven't seen it yet. Eles ainda não viram. Isso na negativa. Esse é o sentido do yet na negativa, tá? Para o present perfect. Porque o yet tem outros significados, mas não vamos entrar nesse mérito. Aqui, na interrogativa, olha a diferença para o already. Essa aqui, eu não sei a resposta, vai ser sim ou não. Estou adorando, nunca tinha entendido sobre o uso do already no present perfect. Ah, que bom, fico feliz. Eu não consigo pronunciar seu nome. Ha-sai-bi-no-daif. Anyway, hello. Olha, vamos voltar só um pouquinho aqui. Quando eu coloco o already na pergunta, eu já sei a resposta. Eu sei que a resposta é sim. Quando eu coloco o yet na pergunta, eu não sei, eu estou realmente querendo saber. E aí é que muda. O sentido do yet na pergunta é já. Have they seen it yet? Eles já viram. Tá vendo? Na negativa, ele é o ainda. Na interrogativa, ele é o já. Have they seen it yet? Entendeu? Have they seen it? Have you done it yet? Você já fez o dever de casa? Have you done it yet? Ah, mas o já não é o ever? Ah, gente, o ever é na sua vida. Se eu for falar do dever de casa, você já fez um dever de casa na sua vida? Ninguém vai te perguntar isso, né? É uma coisa mais assim, se você tinha uma tarefa para fazer, eu quero saber se você já fez essa tarefa. Have you done it yet? Have you seen it yet? Aniversário da minha mãe. Have you called her yet? Já ligou para ela? Tá claro? Certo? Então aqui eu não sei, vai ser um yes or no de resposta. Se for a pergunta no already, eu já sei a resposta, tá? Vamos lá. E agora, o just. Aí, Henrique, acho que foi o Henrique que me perguntou. O just, ele tem... Eu vou mudar um pouquinho agora aqui minha timeline. Eu vou botar aqui, ó.
Lembra da timeline? A gente tá aqui no vermelho. Olha, de cabeça para baixo. A gente tá aqui no vermelho. Aqui, ó, é um passado bem recente. Então, uma coisa que, dependendo da ação, você vai falar o just, uma coisa que acabou de acontecer. Vamos lá. Pensa comigo. Se eu tomei banho, vamos supor, há 5 minutos atrás, não, há 5 minutos, né? 5 minutos atrás, poxa, 5 minutos para de passado para um banho é um passado recente. Você concorda comigo? Concorda. Vai concordar, porque ninguém tá falando, mas enfim. Eu vou falar I've just taken a shower. Então, o just também vai entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Lembra da música? Ah, vou cantar, ó. I've just called to say I love you. Só liguei para falar isso. Mas enfim, o just, isso aqui não tem nem nada a ver, mas enfim. I've just had a shower. Eu vou estar com o cabelo molhado, eu vou estar mais corada se eu tomei um banho quente, porque foi um passado recente. Só para passado recente, o just no present perfect. Tá. Vamos supor que eu tenha comprado uma casa. Vamos lá, comprar a casa, compare as ações. Tomar banho e comprar uma casa, poxa, são ações completamente diferentes e com importâncias diferentes. Então, assim, se eu comprei uma casa no passado, comprar uma casa, mesmo sendo ano passado, um passado mais distante, a ação de comprar uma casa é uma ação grande, né? Então eu posso falar, não, I've just bought a house, porque eu vou estar sem dinheiro hoje, entendeu? Eu vou estar apertada de dinheiro hoje. Então, I've just bought a house. Carro, né? Se eu comprei um carro há 3 meses atrás, há 3 meses. Eu vou falar, I've just bought a car. Né? Mas, claro, eu não vou falar que se eu tomei um banho há 3 meses, eu não vou falar I've just had a shower, né? Mesmo porque isso não vai acontecer, eu tomo banho todo dia. Oi, Renata. Então, ó. Cadê? Tem uma música muito boa. Gente, eu sou antiga pra música, tá? Eu já sou uma pessoa antiga. Ó, We've only just begun. Acabamos de começar. Música do Carpenters. We've only just begun. Então, aqui. We've just begun. Acabamos de começar. Então, o just é um passado próximo, tá? Um passado próximo. Vai depender. A Angélica aí, ó. I've just bought a house and now I'm broke for life. Eu tô quebrada de grana pro resto da vida, né? Pois é, né? E então é isso. Então, ó, suco de laranja, que é um squash, vou beber. Bebi o suco. Aí alguém vai, você chega aqui na minha casa, ou você vai na casa de alguém, a pessoa fala assim, would you like a drink? No, I've just had some juice. Acabei de beber um suco. Entendeu? Vou usar o present perfect para sempre. Pois é. Pois é. Already, yet and just. Oi, Karen. Vamos lá. Agora vamos para... Cadê? Ah, olha só. Isso aí. Então, esse é um dos usos. Não é todos os usos. Um outro passado próximo que você não precisa do just é quando é uma notícia recente. Se você assistir CNN, BBC, o breaking news ali embaixo é todo no present perfect. Às vezes eu compartilho no meu stories também. Present perfect ali porque é uma notícia fresca, acabou de acontecer. Então eles nem colocam o just, né? Ele tá lá, aconteceu alguma coisa, it's happened. It has happened, it's happened. Né? Porque o que interessa é a notícia, não é quando. Você sabe que ela é recente, porque até ontem você não sabia dela. Ok? Então aí. Agora, lá no meu Telegram, eu fiz uma pegadinha aqui. Não sei se vocês estão me seguindo lá. Tem uma galera lá. Eu faço quizzes todo dia. Algumas perguntas. E eu faço ele bilíngue. Tudo em inglês e em português. Tudo. E eu coloquei uma pegadinha lá hoje de Present Perfect. Quem não me segue ainda, vai no link na bio que tem lá tudo explicado. Olha só. Aí a gente fala... Time phrases. Last year, a gente usa para passado simples, porque você sabe quando é que aconteceu. E o ano passado passou, né? Acabou em dezembro de 2019. De janeiro a dezembro é o período de um ano, e esse é o ano passado.
Agora, quando você coloca a preposição e um artigo definido in the last year, olha a diferença. Eu estou me referindo desde junho do ano passado até junho desse ano. O período realmente ainda é de um ano, né? Eu vou virar assim porque aqui fazer isso aqui na Inglaterra é palavrão com a mão. Mas vamos lá, depois esse é um assunto para outra live. Então aqui, ó, de junho a junho é um ano, de janeiro a dezembro é um ano, só que esse aqui terminou, esse aqui não terminou. Então, se você vir uma preposição oi, Ronaldo, in the last year, vai ser o present perfect. Por quê? Porque está conectado com o presente. Então, se eu falar assim, I've worked really hard in the last year. Eu tenho trabalhado, né? Mas eu não, eu tô trabalhando muito nesse último ano. A gente fala até assim em português, né? Nossa, tenho trabalhado muito. Nesse ponto até dá para traduzir o have, mas é só assim. I've worked really hard in the last year. Eu tenho que colocar o in. E tem que colocar o artigo definido. Ok? Então presta atenção nisso. Uma preposição muda tudo, um artigo definido muda tudo. Ok? Acho que essa é a primeira aula que eu tô dando, né? Porque não trouxe pergunta de ninguém. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, eu tô botando uma luz do computador para dar uma melhorada. Pronunciation para o connected speech. Então eu peguei algumas frases aqui que, olha só, o que acontece, gente? Vocês devem saber, se vocês já fizeram aula de inglês em curso ou escola, tem sempre um aluno para falar assim, mas eu já ouvi assim. Sempre. E é normal isso, porque eu não duvido que o aluno já ouviu assim. Eu só falo pro meu aluno assim, você já ouviu? Qual é o contexto? Tá, olha aqui. Primeira frase aqui, eu devia ter colocado o número, mas vamos lá. Eu vou falá-la sem a contraction. I have visited her, né? Só que quando eu uso o contraction, I've visited her. Mas eu tô respirando entre as palavras. Como aqui, cadê minha caneta? V e V, eu vou juntar o som. Então assim, ó, I visited her. Ninguém fala I've visited her. Ninguém, tá? Então, na hora de falar, realmente vai parecer um past simple ou um simple past. Deixa eu ver a pergunta aqui. Qual a diferença entre in the last year, over the last year? Eu não vejo diferença. Eu não vejo diferença de in the last year, over the last year. Tá? Então vamos lá. I've visited her. I visited her. Ai, mas então ficou igual ao passado simples. Ficou. Na hora de falar, não vai fazer diferença. Na hora de escrever, mas eu não preciso escrever. Tá. Mas se você precisar de um emprego onde você vai ter que escrever legal, porque nem todo trabalho você precisa escrever muita coisa, né? Meu marido não escreve muito, é só e-mail técnico. Mas se você for trabalhar com uma comunicação ou você quer passar para uma pessoa uma certa seriedade, é legal ter uma gramática estruturada, tá? Aqui a mesma coisa, olha. Eu coloquei aqui, he has seen the film. Abreviando, he's seen the film. He's seen the film. He's seen the film. Tá vendo? A gente fala he's seen the film. Não, he's seen the film. Aqui, ó. Botei até com nome, ó. Peter has Peters. Peter said that. Olha que legal. O said termina com D. Esse that aqui, ele tem um som the. Parece um D soprado. Então, o que acontece? Esse D aqui normal meio que some. Peter said that. Peter said that. Peter said that. Juntou aqui, juntou aqui. Por isso que é mais complicado. Às vezes a gente está falando... O aluno fala, nunca ouviu o present perfect, porque não estava exposto a ele, tá? Aqui, ó. They've verified it. Eles verificaram. They have verified it. Ó, did. Isso foi o connected speech de hoje também no Stories. They verified it. They've verified it. Ok? Então, tem que ficar atento, porque não é sempre que você vai ouvir o have ou o has. Certo? Olho no lance, olha a hora. Tá.
Vamos lá. Perguntas de todo dia. Como eu falei logo no início da live, eu perdi algumas perguntas aí, gente, mas é por causa do tempo. Perguntas do início da live. Como eu falei, não existe conversa usando o present perfect do início ao fim. Não existe, não é natural, tá? Mas, pois, gente, eu não vejo os meus amigos desde que começou o lockdown. Então eu sei quando que foi a última vez que eu vi, mais ou menos, né, na faculdade e tal. Então, assim, eu vou chegar pra eles, quando eu encontrar com os meus amigos de novo, eu vou falar assim, não vou falar how are you, como você está agora. Eu quero saber, desde que a última vez que a gente se viu, eu vou falar how have you been? É muito comum. Então, eu trouxe umas 4, mas uma que eu esqueci, eu escrevi à mão. Vamos lá, ó. Você pode perguntar assim, se aconteceu alguma coisa, chegou na cozinha, fui na cozinha, o chão tá todo molhado, eu tô vendo o resultado ali no presente, eu vou falar, what have you done? O que você fez? Eu não quero saber quando fez, porque eu tô vendo que tem alguma coisa ali. What have you done? Aqui, ó. What have you been up to? Então, assim, encontrei com um amigo meu na rua, encontrei com alguém, eu quero saber, o que você tem feito de bom? What have you been up to? Maybe in the last year, it means the period of 1 year. And over the last year, it means the whole year, regardless if it's 1 year or more. But it's just a guess? I think you're right, Tadeu. Eu acho que o over the last year não tem o período exatamente de 365 dias, né? Mas pode ser dentro do último ano. Acredito que sim. Então, vamos lá. Olha, ótimos exemplos. Thank you. What have you been up to? Cara, eu falo cara, né? Na boa. É muito raro alguém falar how are you. O how are you, a gente até usa assim quando a gente sabe que a pessoa tá mal, a gente fala, how are you? O do dia a dia, aquele negócio de, oi, tudo bem? A gente fala, how's it going? How's it going? What have you been up to? What have you been up to? O que você tem feito? What have you been up to? Recentemente, né? Ou então desde a última vez que eu te vi. Então é relevante para hoje. Olha aqui, ó. Essa é muito mais comum do que o how are you. How have you been? Como vai? Por quê? Desde a última vez que eu te vi até hoje. How have you been? Né? Agora aqui, ó. Where have you been? Where have you been? Eu vou chegar, se eu não olho para uma pessoa, vejo que a pessoa chegou aqui, por exemplo, meu marido, eu acho que ele tá em casa. Mas e se ele chega da rua, eu falo, where have you been? Onde você foi? Lembra da Rihanna? Where have you been all my life? Né? Ela pergunta, onde é que você esteve a minha vida toda? Where have you been? Mas, aí agora vem a pergunta, olha a hora, do seguinte. Eu acho que eu não imprimi, mas eu vou escrever aqui. O verbo go e o verbo to be, né? Eles estão aqui. Eu tô aqui na minha primeiro, ó. Vamos usar isso aqui, ó. Botei um perto do outro de propósito. Vamos nos focar nesses dois aqui. Go e be, tá? Gone, been. A gente tá falando de present perfect, gone and been. Geralmente, em exercícios dos livros de Cambridge e Oxford, livros de inglês, às vezes eles colocam entre parênteses, complete a frase com o verbo apropriado e o verbo entre parênteses está lá, go. E às vezes você vai ter que responder com o been. Por quê? Vou continuar aqui. Se eu tiver a preposição aqui, ó, gone to e been to. Eu cheguei a fazer, mas eu não imprimi. Eu fiz com setinha e tudo, mas enfim. É o seguinte. Se eu falar, where is John? He's gone to the shops. He's gone to the shops. Oi, Gil. Hello. He's gone to the shops. Ele tá lá. Ele não está aqui onde eu tô. Quando eu usar o gone to, a pessoa não está comigo. Ela foi para algum lugar. Quando eu uso been to, ela foi e ela voltou. Então, por isso que eu falo, I've been to Italy. Eu já fui à Itália, mas hoje eu tô aqui na Inglaterra. I've been to Italy. Então, por isso que a gente fala, have you ever been to Italy? Eu nem coloquei o ever hoje na sessão de hoje, porque
Achei que não fosse dar tempo. Talvez eu pincele no final. Então, ó, gone to, a pessoa foi. She's gone. She's gone. Por isso que o filme... Gente, olha, o filme O Vento Levou, em português é Gone with the Wind. Por quê? Foi, levou. Gone with the Wind, né? Bob Marley, que eu adoro, tem uma música chamada She's Gone. She's Gone. Ela foi, ela me abandonou. She's gone. Tá? Agora, o been to, né? Gone to, been to. O been to você já voltou, né? Então, se eu abrir a geladeira, aqui em casa, hoje está periclitante, abro a geladeira, tá vazia, mas meu marido não está em casa, he's gone to the supermarket. Ele foi lá, tá lá no mercado. Se eu abro a geladeira e vejo um monte de coisa que não estava ali antes, eu falei, opa, he's been to the supermarket. Ele foi e voltou. Tá cheia a geladeira. Ficou claro, gente? Certo? Eu quero fazer o seguinte. Eu trouxe um quiz pra gente fazer aí ao vivo. Vamos lá. Vocês podem escrever aí no caderninho de vocês, ou colocar aqui nos comentários, ou não colocar nada. Eu vou deixar uma excellent. Thank you, Walter. Walter. É Walter, né? Trouxe 3 perguntas de quiz. Interesting. Ah, Júlio, foi você que mandou uma pergunta parecida com essa, não foi? Então, eu trouxe 3 perguntas de quiz, porque como tem o delay, eu vou esperar um pouquinho. Eu vou ler a pergunta 2 vezes. Mas é um quiz fácil, de A e B só. Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Mary, espaço, aqui que você tem que completar, tá? Mary, in the last month. Aí você tem a resposta A, worked hard, ou has worked hard. Então, o que acontece? Dá uma olhada, eu vou ler de novo e só tem uma resposta certa, tá? Mary, espaço, in the last month. Worked hard ou has worked hard. Pensa aí qual é a resposta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vou deixar aí para quem quiser tirar print. Teste os amigos depois. E é pegadinha, gente. O FCE, que é o First Certificate in English, do Cambridge, eles fazem muito isso, porque a língua não é engessada, né? Ah, eu sempre que tive... Porque assim, gente, eu também sou assim. Eu gosto daquela resposta assim, é sempre assim? Eu adoro decorar uma regra. E o professor vai falar assim, depende, né? Ah, a resposta chegando. Ah, galera, you nailed it. Aí, acertaram em cheio. Ó, a resposta é B. Por quê? Por causa dessas duas aqui, ó, in e o the. Se eu não tivesse o in the, aí sim seria o passado simples. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma prova ou tá muito nervoso, eu não sei como vocês... tem muita gente que lê e já jump to conclusions. Viu last month, coloca o passado simples, mas preste atenção no que tem antes, tá? Minha professora não gosta muito de dar as regras. Vamos lá. Keyword last. Não, o keyword é tudo isso daqui, ó. Porque se eu colocar só o last, a minha cabeça vai para o passado simples. O lance tá aqui, ó. In the last month. Lembra disso aqui, ó. Cadê meu papel? Olha. In the last year. É a mesma coisa, eu só troquei. Aqui eu posso falar last week, in the last week. Eu posso trocar o tempo aqui. Colocou in the, vai no present perfect. Certo? Acho complicado a assimilação. Pois é, tem que assim dar uma relaxada e nem... Por isso que, por exemplo, a gente tem 1 hora de live. Eu não quis trazer muita coisa, apesar de parecer bastante coisa, porque realmente pode ser meio overwhelming. Ai meu Deus, né? Vamos lá. Vamos mais uma. Eu vou dar tempo para vocês, hein? Olha, a frase é they are not here. They are not here. Letra A, they've been to the shops. Letra B, they've gone to the shops. Só tem uma resposta correta, tá? Então, they are not here. They are not here. They've been to the shops. They've gone to the shops. Vou deixar aqui. E é aquela coisa de interpretação de texto, né? E é aquilo que eu falo. Às vezes, eu vou falando para dar uma disfarçada.
Às vezes você vê o verbo entre parênteses para você completar com a forma correta, como go. Mas às vezes você vai ter que colocar ou gone ou been. Vai depender do sentido. Vamos lá. Tá chegando resposta aí. Isso aí, galera. Nailed it. Muito bem. Já tá ficando chato já, vocês estão acertando. Por quê? Olha, se eles não estão aqui comigo, eles foram... Ah, e no inglês britânico, quando a gente fala isso, ó, they've gone to the shops, geralmente a gente se refere a supermercado, supermarket. É muito raro você I'm going to the supermarket, I'm going to the shops. Geralmente, I'm going to the shops. Então, ó, a pessoa não tá aqui comigo, she's gone. Boof. Eu tenho um post sobre been to, gone to, e quem ainda tiver dúvida, me manda uma mensagem, que depois eu mando o post pra você. Piece of cake. Gone. Foi e não voltou, exatamente. Gone with the wind. Piece of cake. Easy peasy, lemon squeezy. Mais uma, gente? Mais uma? Vamos lá. E se alguém tiver pergunta, in between, tem 9 minutos, se eu não me engano. Deixa eu só molhar a garganta, porque tá, né? E realmente, o meu marido não tá em casa agora. He's gone to the shops. Foi. Essa é a última. Ah, vamos lá. Se eu te faço essa pergunta. Have you seen John this morning? Have you seen John this morning? Que horas são agora? It's 10 a.m. It's 1 p.m. Então, se eu faço isso... Gente, quem tá... Tadeu, se você tá se referindo ao post de gone to, been to, me manda um private message depois, porque eu não vou lembrar. Então, vamos lá. Pensa aí na resposta. Have you seen John this morning? It's 10 a.m. It's 1 p.m. Só tem uma resposta certa. Quem tá aqui desde o início da live tem grande chance, se não for 100% de acerto. Já chegou uma resposta aí. Eu vou esperar mais um pouquinho. Não tanto, né? Mas vamos lá. Have you seen John this morning? Só o Júlio que foi courageous enough para dar a resposta? Vamos lá? Pressure, hello. Janaína, B. A. Essa ficou um pouquinho mais assim, desequilibrada, né? Vamos lá. Se eu uso o present perfect, eu vou voltar para o meu timeline antes de eu dar a resposta. Se eu uso isso aqui, cadê? Cadê minhas coisinhas? Mas enfim. Ah, se eu não achar, não vou perder tempo não, gente. Já sumiu. Ah, não, tá aqui. Olha. Se eu falo have you seen, ele tá conectado com agora, tá? Então significa o quê? Que amanhã ainda não acabou. Então é exatamente quem respondeu letra A, well done, pat on the back, tapinha nas costas pra vocês. Ó, por quê? Have you seen John this morning? Porque é 10 da manhã. Por que eu usei o have you seen? Porque se eu falar que sim ou que não, a chance de eu ver o John ainda continua até meio-dia, até 11h59, né? Que é onde termina amanhã. Então, se amanhã acabou, então, por exemplo, agora, hoje, que horas são? Para mim são 8h53 da noite. Eu vou falar, did you see John this morning? Porque o this morning acabou. Tá passado, acabado, né? Então, quando tá ainda dentro da manhã, eu vou falar have you seen John this morning? Ok? Então, vamos supor, quando no final do seu dia, eu vou falar assim, cara, coloquei o pijama, estou indo pra cama, não vou fazer mais nada no dia. Eu vou falar, did you see John today? Mesmo que o dia, né? O dia de hoje, dia 6 de junho de 2020, não tenha acabado oficialmente, seja antes de meia-noite, para mim ele já acabou. Então eu vou falar, did you see John today? Mas se eu estiver lá almoçando e quero usar o today, eu vou falar, have you seen John today? Você viu o John hoje? Porque ainda tem chance de eu ver o John, né? Ok? Então, vamos supor.
Vamos falar de Michael Jackson e Shakira. Eu uso esses dois porque os meus alunos árabes só conhecem Shakira, né? Eles conhecem Shakira e Michael Jackson, mas não conhecem Beatles, a maioria, tá? A maioria que eu já dei aula. Então, eu tenho que dar... Eles são jovens também, né? Têm os seus 18, 20 anos. Então, vamos lá, não posso também exigir muito. Eu falo Madonna e passa assim, né? Então, mas a Shakira é bem conhecida lá. Shakira e Michael Jackson. Poxa, a gente conhece, sabe que o Michael Jackson morreu. Então, tudo que eu for falar do Michael Jackson vai ser no passado simples. He recorded, não sei quantos, né, discos. He recorded, he sang, ele cantou. A Shakira continua trabalhando. Ela está viva, não está aposentada. Podia ser para aposentado também. Ela não está aposentada. Se ela se aposentou, eu vou usar no passado simples. Então, she has recorded, né? She has sung many songs. She has recorded, porque ela está viva e está na ativa. Então, vamos voltar lá para o início da live sobre casamento. Porque as pessoas se divorciam. Aliás, gente, 30% a taxa de divórcio aqui no Reino Unido com a quarentena. Aumentou 30%. Mas, enfim, divórcio, as pessoas ficam viúvas, né? Então, assim, às vezes não dá certo. Então, vamos supor, eu falo, I've been married for 8 years. Agora, se alguma pessoa... Não vou falar eu não, porque eu não quero isso pra mim, mas... Se uma pessoa divorciou, mas foi casada por 8 anos, eu vou usar o passado simples. Vamos lá. She was married for 8 years. Cadê? Onde estamos? Cadê meus verbos? Aqui, ó. Eu vou usar o passado... Aqui, ó. She was married for 8 years. She was married for 8 years. Karen, você deve ter mandado essa carinha por causa da taxa de divórcio, né? 30% aumentou. She was married, or they were married, se foram os dois, né? Lógico, they were married for 8 years. Porque já você sabe que hoje não estão casados, né? Ou você sabe que talvez um dos cônjuges tenha morrido, né? Mas enfim, quando você fala, tira o to aqui, né? They've been married for 8 years, eles ainda estão casados. Então você evita perguntas, né? Como se diz? Follow-ups, né? Gente, tá quase acabando. Eu não gosto de ser assim, ai, tem 30 segundos. Eu não falei sobre o ever, porque é uma das... Eu acho meio batido. Não, mas é porque é uma outra tipo de pergunta, mas eu sei que muita gente já bateu muito nessa tecla do ever. Eu queria trazer uma coisa diferente um pouquinho. Em 1 hora fazer isso tudo foi muito assim jogado, então quem não pegou tudo pode assistir no IGTV. Quem quiser mais explicações, eu tô lá no Telegram também. Tem para quem não me conhece, quem tá aqui novo ainda, sempre chega gente durante a semana, que é legal pra caramba. Vai no link da minha bio, tem um PDF gratuito ali com 10 dicas para melhorar o speaking. Ai, que bom que você gostou, Janaína. Muito bom, obrigada. 3 minutos para acabar. Vai salvar? Vou salvar, Karen. Fica no TV. Agora tá fácil de salvar. Só não salvo os comentários. Por isso que eu tô lendo com calma os comentários. Foi ótimo. Obrigada, Angélica. Obrigada mesmo. Marca amigo que você acha que vai se beneficiar também. E foi assim, gente. Em 1 hora foi o que deu pra gente fazer aqui, né? Ronaldo, thank you. É corrido, né? Por isso que a gente não consegue dar... Obrigada, Regiane, muito boa a live, obrigada. Eu amo o que eu faço, adorei. Ai, Walter, welcome. Parabéns, obrigada. Well done. Karen, thank you, thanks. E assim, né? Por isso que a gente faz o Present Perfect, a gente não faz numa hora só. A gente faz durante uns 3, 4 meses e continua tendo. Nunca é demais uma aula de Present Perfect, ok? Excelente, Cláudia. Obrigada sempre. Adoro suas aulas. Muito obrigada, Fernanda. Joyce, chegou agora. Live perfeita, as usual. Ai, Tadeu. What will the next subject be? Eu acho que eu vou deixar vocês votarem. Eu vou botar uma enquete amanhã, tá? Foi perfect, present perfect. Thank you, Henrique. Thank you. Adorei, gente. Vocês me fazem companhia aí. Tá? Eu acho que eu tenho 1 minutinho. Sempre compartilha suas... Pode compartilhar e pode mandar dúvida pra mim. Tenho 30 segundos. Que eu sempre faço post. Ok? Thanks for watching, everyone. I'll see you next time. See you next Saturday, 8 p.m. Tchau, tchau, gente. Beijo pra todo mundo. Fiquem bem. Sim?
Stay home. Tchau, tchau, gente. Bye bye.